Olá pessoal, eu sou Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar da mensagem de Natal de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, o pseudo-filósofo de quarta série da direita, que diz que vacina não faz mal para a saúde, que cigarro não mata, que vendeu a filha em 3 vezes sem juros, que está inclusive na certidão de casamento dela para poder casar. O homem da terra panqueca, o homem que a Pepsi é adoçada com embriões de fetos mortos e por aí vai, e que cigarro no mato, que gravou essa mensagem de Natal tossindo que nem um louco porque fuma demais. Vamos lá. O Olavo de Carvalho, ele gravou uma mensagem que não tem nada a ver com o Natal, ele começa a falar do nazismo, que o nazismo virou uma loucura, que o nazismo foi criado por Chamberlain. Chamberlain era primeiro-ministro da Inglaterra, não tem nada a ver com o nazismo. O nazismo, segundo Eric Hobsbawm, que é um dos maiores intelectuais da história, Eric Hobsbawm, quando escreveu A Era dos Extremos, ele vai dizer que o nazismo nasceu depois da Primeira Guerra Mundial. Ele vai contar aqui no livro dele, na Era dos Extremos, quem era o Winston Churchill, quem era o presidente dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome agora, tudo com 8 anos de idade, 9 anos, todos eles, quem era Joseph Stalin, quem era todos eles, desde criança, tá? E vai mostrar a participação deles na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, tá? Na Primeira Guerra Mundial, Stalin ainda não participa, porque a Revolução Russa só ocorre em 1917, mas depois Stalin participa e aí ele vai começar a sentar o pau na União Soviética. Ele vai esquecer o nazismo, que é o movimento de direita, que é o que ele defende, e vai sentar o pau, ele desvia o foco da atenção. Ele começa falando do nazismo, mas esquece o nazismo rapidamente, vai partir para falar o resto da mensagem só de Stalin, da União Soviética, da estratificação, e de que o mundo não pode se mudar, porque ele não entende sobre cooperação social, ele não entende sobre solidariedade, para ele, nada disso entra no vídeo dele, para ele entra no vídeo o quê? O ataque ao sistema russo, mas ele não cita, por exemplo, que foi a União Soviética que ganhou a Segunda Guerra Mundial, ele não cita isso. Não cita que foi a Batalha de Volga e de Stalingrado que levaram a vitória dos aliados, que só entraram em 1944, quando a União Soviética já estava às portas de Berlim. Isso não sou eu que estou dizendo, eu volto a dizer. Quem está dizendo é Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos. Eu vou deixar o livro aqui e vou deixar o link do Olavo de Carvalho. Ele também fala de que o nazismo tem criação russa também, e aí engraçado que o nazismo, a ideologia nazista parte basicamente de Mein Kampf, Minha Luta, quando Hitler tentou tomar o poder na Alemanha, foi preso e escreveu o livro em meados dos anos 20 do século passado, e que fez se concretizar a partir dos anos 30, apoiado inclusive pelo protestantismo puritano alemão, tá? O protestantismo, aliás, puritano não, protestantismo luterano alemão, tá? Apoiou a chegada de Adolf Hitler, que era o mal menos pior, ou era o mal necessário para se evitar o comunismo na Alemanha. Por que o comunismo? Porque o comunismo precede o quê? Igualdade, ao fim da estratificação social, e o fim da estratificação social significa igualdade para todos. E por que ele está questionando isso? Porque está dizendo que a sociedade é estratificada na União Soviética. E claro que é. Ela tem que ser estratificada no primeiro momento para depois ela chegar ao comunismo. E como a União Soviética nunca passou pela teoria marxista, ela não passou a partir de Stalin, Lenin até tentou, mas Stalin não. É claro que ela nunca chegou, e aí ela entrou num tear de críticas, numa caixa de Pandora, depois de Nikita Khrushchev, logo após a morte de Joseph Stalin em 1954. Tá? Então, ele entra num assunto e sai, desvirtua o assunto para tentar gravar uma mensagem de Natal e não fala absolutamente nada sobre Natal, porque parece-me que ele não entende sobre Natal.
né? E ele não está preocupado também com a condição social do povo, não está preocupado com a condição social da sociedade e não está preocupado em passar uma mensagem de otimismo e esperança para a sociedade, né? Sobre o símbolo do Natal, o significado do Natal, né? A simbologia da palavra Natal, né? Natal, nascimento, né? Renascimento, né? Solidariedade, compaixão, né? Altruísmo, amor pelo próximo, tudo isso que está imbuído do espírito do Natal. E aí ele começa com um texto que ele começa no nazismo, mas ele esquece de falar que o nazismo era de direita, e aí parte para o stalinismo para poder atacar o governo de Stalin, né, como é da natureza dele. Por quê? Porque ele também, as bases que ele usa são bases que ninguém conhece cientificamente, inclusive Chamberlain era primeiro-ministro da Inglaterra, não tem nada a ver com o nazismo, né? Chamberlain é um primeiro-ministro e, né, depois quem torna-se primeiro-ministro da Inglaterra é Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, e aí não tem nada a ver Inglaterra criar nazismo, sendo que o diário principal do nazismo é Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Eu vou deixar o link do Olavo de Carvalho e vou deixar também a biografia, o livro de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Que é um dos livros que conta muito mais categoria, né? Eu poderia colocar outros, por exemplo, como esses aqui também, ó, que falam sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que são livros que demandam tempo para você pesquisar, são livros de pesquisa, ou como outros que eu tenho na minha biblioteca, mas eu vou deixar para outro dia para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Essa é a minha participação e até a próxima.